Bom dia, boa tarde, boa noite, corretor. Começando mais um Na Dor do Corretor. Hoje aqui, ó, tô do ladinho dele. E não só do ladinho de um cara poderoso, mas tô na frente de um cara extremamente poderoso. Hoje estamos em três. Hoje estamos em três. Então, assim, ó, eu sou Francisco Walter, estou do lado do corretor Black Belt. Eu sou Rodrigo Costa, corretor Black Belt e faixa preta de jiu-jitsu. Então, hoje, se ele se bobear, ele vai tomar uma pancada aqui do lado. Hoje eu não posso errar. E assim, ó, e não posso errar porque estamos com um advogado imobiliário que sabe do assunto. Coloca na cadeia. É. Por favor, Regis. Doutor Regis, Então, se apresente. Sou Regis Osório, advogado imobiliário, e vai ser um prazer essa dinâmica aqui, porque eu tenho certeza que vai ser muito produtiva essa conversa com vocês. Olha só. Regis, assim, ó, pra gente começar, diz pra gente qual é a importância real, assim, de um advogado imobiliário, tanto pra um corretor que, assim, ó, tá muito começando, assim, ó, não entende a importância de um advogado e pra questão de complexidade mesmo, o que tu trabalha. O que eu costumo dizer, e é importante estar ligado nisso, a atividade do corretor, sem sombra de dúvida, é focado, né, Rodrigo, no comercial. Isso aí é o que ele mais sabe fazer, abordagem, contato com os clientes. Só que os negócios, as transações imobiliárias, têm repercussões jurídicas, porque acaba tendo riscos do negócio, tem que identificar qual é as necessidades de colocar no contrato, nas cláusulas, de redigir. Então, o importante é que o corretor ele tenha conhecimentos básicos, jurídicos. Obviamente, ele não precisa ser tão profundo quanto um advogado, mas é importante que ele tenha conhecimento básico, para que justamente ele possa fazer essa interface com o advogado e chegar na melhor solução de contrato para os clientes dele. Show. E, Rodrigão, quais as merdas que tu já viu de corretor fazendo por não ter um homem desses? Eu já vi muita merda, assim, mas merda que é muito... A gente brinca, né? Eu e o Regis, a gente se conhece há bastante tempo, porque o Regis, ele só é acostumado a ver problema quando dá problema, né? Exatamente. Contrato mal feito que não dá problema, não chega no advogado de maneira geral para resolver o atrito. Então, eu costumo dizer o seguinte, que numa transação imobiliária, que é uma venda complexa, né? Uma venda que demanda uma série de documentos e ela implica em uma série de demandas futuras, tanto obrigação, né? E isso impacta direto. Então, um corretor de imóveis que está iniciando, a gente nem vai conversar a possibilidade dele fazer um negócio sem uma assistência jurídica. Perfeito. A gente não pode nem conversar sobre isso, porque ele não tem o mínimo de capacidade técnica para a gente pensar em diferente isso. Um corretor mais avançado, que entende um pouco, sabe o que são as negativas, sabe como buscar, até entendo que daí vai ter uma interface, como o Regis falou agora, de a gente conversar. Doutor, as matrículas estão aqui, a situação tá assim, 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 as negativas e tal. Suplementar alguma possível negativa, colocar algum dispositivo no contrato, mas como eu costumo dizer, o corretor iniciante, ele tem que ouvir e baixar a cabeça e executar. E procurar entender, porque provavelmente essas situações, a gente estava conversando aqui antes de bastidor, a gente estava conversando sobre isso e falando, né, que tem situações que as pessoas acham que são iguais e não são iguais, elas são diferentes. Pode ser que ela venha do mesmo lugar, mas elas são diferentes, né? A gente estava falando aqui um alvará de venda, são coisas completamente diferentes do que a gente estava conversando antes, que era uma negociação que a gente está fazendo. Então, o advogado imobiliário, né? Isso é muito claro. Porque dentro do direito existe advogado de tudo que é especialidade. Aí, às vezes, a pessoa vai lá e contrata um previdenciário. O cara arranha, ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, ele não é um leigo, evidentemente que não é um leigo, mas ele não é um advogado com formação imobiliária, com todas as nuances que precisa, né? Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que procurar um advogado, sim, mas um advogado apto para aquele tipo de coisa. A gente não vai pegar um advogado imobiliário para tratar de tributário e a gente não vai pegar um tributário para tratar de imobiliário. São coisas diferentes, tá? Então, é importante a gente também entender a qualificação desse profissional.
Eu queria frisar também que a oportunidade em que eu conheci o Rodrigo foi justamente isso. Ou seja, diante de uma transação imobiliária, o Rodrigo identificava algum tipo de impasse, alguma situação, e obviamente as partes queriam esclarecimento. E o Rodrigo, a gente atendia, o escritório atendia a imobiliária que o Rodrigo trabalhava. O Rodrigo aparecia lá justamente para trazer respostas para os clientes dele. Então ele dominava aquela situação, ele questionava, levava para o cliente e aí adaptava o negócio para que aquela situação não representasse um risco para quem compra, para quem vende e nem para o próprio corretor e para a própria imobiliária. Então, o Rodrigo, desde o início, demonstrou essa inquietação de ir lá dominar com quem entende e trazer as respostas para os clientes e não ficar numa posição passiva. E essa é uma crítica. O corretor não deve, na questão jurídica, ele não deve ser passivo. Ele deve, de alguma forma, se qualificar, dominar o básico, para que ele possa, inclusive, junto ao advogado, conduzir, buscar soluções, porque só assim ele vai ser referência, vai ter credibilidade e vai ter a recorrência, que é aquilo que todo corretor busca, né? Exatamente. Pô, que legal. É por aí. E me diz agora curiosidade mesmo, assim, bem... Qual foi o maior BO que tu teve que resolver? Que assim, ó, pô, se não fosse tu, aquele negócio não ia acontecer. Olha, foram vários, né? Mas eu posso dizer assim que, inclusive, o grande desafio quando a gente identificava um problema, uma irregularidade de legitimidade, que as pessoas, enfim, que estavam vendendo imóvel efetivamente não eram dono, não podiam garantir a transferência da propriedade, e aí a gente buscava alternativas. E os corretores tinham muita dificuldade em alguém de fora dizer que aquele negócio não ia acontecer. Então é importante, Francisco, como tu colocou, a gente buscava viabilizar o negócio e não simplesmente dizer um impedimento, olha, isso não sai de maneira nenhuma. Então, imóveis que efetivamente dependia de uma regularização prévia, a gente, por exemplo, a casa não estava na matrícula, era apenas um terreno, tinha que averbar toda a construção, demandava uma diligência do vendedor, de engenheiro junto à prefeitura. Então, a gente equacionava o contrato para estabelecer aquela regularização prévia, que daí o pagamento fosse conforme as etapas fossem sendo realizadas, para que daí no final do contrato tivesse de um lado a garantia de que ia transferir a propriedade regularizada e o vendedor também recebesse todo o pagamento que ele tinha combinado. Então, essas eram as situações mais comuns. Mas, é claro, teve situações onde não podia haver a transferência da propriedade, muito embora poderia haver a transferência de posse. E aí a gente explicou para as partes que daquela situação era tão difícil a regularização, por exemplo, era um condomínio, um prédio que ele não tinha sido regularizado em 40, 60 anos da existência dele. Então, a gente tinha na matrícula um sobrado e, na prática, tinha um prédio funcionando, com lojas no térreo, as pessoas morando. Então, quem vendia o imóvel não podia garantir essa regularização, porque era um processo muito complexo. Envolvia aprovar aquela construção perante a prefeitura, obter o habite, instituir o condomínio, individualizar as matrículas. Isso é do interesse coletivo. Essa regularização deveria ocorrer sempre junto com todos os proprietários de cada unidade. Então, não podia o vendedor garantir que ele ia regularizar sozinho, porque ele não tinha essa prerrogativa. Então, o que recomendamos na época é que ele ia transferir, obviamente, o valor depreciado por causa dessa situação, ele ia transferir apenas a posse para o comprador e competir o comprador, diante da transparência e do conhecimento dessa situação muito peculiar, adotar as medidas cabíveis. Por exemplo, junto com os demais moradores, fazer uma associação de moradores, diligenciar, contratar um advogado, um engenheiro civil, diligenciar junto à prefeitura e aí regularizar o prédio como um todo. Então, essa foi uma situação que a compra e venda como eles queriam não aconteceu porque ela era impossível. Não haveria transferência de propriedade na matrícula. Mas, com esse resguardo, haveria sim condições de avançar no negócio como ele efetivamente estava sendo. A transferência, a cessão e transferência apenas da posse. E isso aconteceu e depois eu não tive conhecimento se efetivamente deram andamento nesses trâmites todos. Eu vou pegar um gancho do Regis, que é muito importante no mercado imobiliário. Na verdade, eu entendo isso para a vida. A gente usa para o mercado imobiliário, mas a gente vai usar para a vida. A palavra que ele usou é transparência. Qualquer transação pode ser feita, claro, ressalvando algumas coisas, se tiver transparência.
Hoje, por exemplo, eu estava com uma situação com um proprietário, e o proprietário vendeu um imóvel, e vender um imóvel estava com um problema lá, o imóvel. Tinha um problema lá, um vazamento na caixa d'água de um banheiro que estava desativado. E ele alegou que tinha avisado no dia da visita e tudo mais e tal. E eu perguntei para ele, olha, fulano, tu documentou isso? Né? Tu pediu para que colocasse em contrato? Aí ele disse, não, documentei. Daí ele me mandou. Nós assinamos o contrato, sei lá, em dezembro, e ele tinha mandado no meio de janeiro, porque tinha uma situação que essa pessoa ia pegar a posse precária e queria que ia fazer um contrato de locação paralela até sair ali a questão do financiamento. Ok. Aí eu disse pra ele, tá, mas olha só, nós assinamos o contrato em dezembro, tu tá me mandando que tu disse que tu avisou em janeiro, depois que o contrato já tinha assinado, depois que já estava pactuado, é vício redibitório. Total. Né? Não vamos discutir. Não, se tu tivesse avisado, tanto é que eu falei pra ele, olha, se tu avisou o nosso corretor e ele não nos avisou e nós não colocamos no contrato, por exemplo, nós vamos pagar. Porque é a responsabilidade minha. Exatamente. Afinal de contas, ele trabalha comigo, né? A responsabilidade do negócio é minha. Mas nós assinamos um negócio, sei lá, dia 8 de dezembro, dia 22 de janeiro ele mandou que tinha esse problema. Fica complicado. Daí eu disse pra ele, olha, tu vai me desculpar, tu avisou isso antes da assinatura do contrato de financiamento? Não. Então. Ah, não, que meu advogado disse pra não, que o imóvel é usado e não sei o que e tal, papá. Aí eu vou te dizer o seguinte, o Código Civil repara isso, tem um prazo pra se demandar isso. Perfeito. Tu pode fazer o seguinte, tu pode não pagar, ela vai entrar com uma ação contra ti. Tu vai ter que pagar honorário de sucumbência. Vai discutir. Provavelmente vai, porque não tem, é líquido e certo, né? É matéria de direito, a pessoa se mudou 2 semanas depois, ela viu a situação e reclamou, fez os orçamentos e tudo mais. Aí eu disse pra ele, olha, sendo muito honesto contigo, mas se tu não quiser fazer, só me diz, me manda no WhatsApp dizendo que tu não vai fazer, vou encaminhar pra ela e ela vai fazer o que ela achar que tem que fazer. Porque no contrato diz que não diz nada a respeito disso. Agora, Rodrigo, a gente pode vender um imóvel com um problema na parte elétrica? Pode. Desde que no contrato esteja escrito, esteja transparência, né? Usando o que tu falou. Perfeito. Sendo transparente, assim como às vezes as pessoas perguntam, não, a Caixa Econômica Federal tem que estar tudo direitinho. Se enganam eles, né? A Caixa Econômica Federal só se preocupa com a matrícula. Eu já vi o banco engolir várias irregularidades. Mas eu queria trazer uma questão, até como premissa, né? O que acontece? O corretor de imóveis, pelo próprio Código Civil, ele é obrigado a prestar esclarecimento das partes sobre todos os riscos que podem acontecer. Isso significa que, se por acaso ele não usar a transparência, ele for omisso, ele vai responder, ele e a imobiliária vão responder pelos prejuízos que as partes eventualmente suportarem. Então, daí a necessidade do corretor ele ter o domínio da situação, né? E aqui eu faço uma ressalva. Não adianta eu, em termos de transparência, eu queria dizer que as partes estão cientes que o loteamento é irregular. Não, isso não é a transparência. Não, né? O que a transparência pressupõe que o negócio seja lícito, né? Então, a transparência é justamente isso. Tem que fazer uma regularização. Existe uma situação do estado do imóvel que ele está ciente, que a parte elétrica precisa ser reformada, o prédio tem não sei quantos anos, que ele vistoriou, que ele aceita receber assim. É esse tipo de transparência. Que o vendedor é separado, mas não fez a partilha, então ele vai fazer, através de um procedimento extrajudicial, a partilha para poder efetivamente transferir a propriedade. É esse o tipo de transparência que a gente fala. Ou seja, são situações que, embora possam, de alguma forma, representar um risco, elas são sanáveis e tem como adotar mecanismo para que isso aconteça. Eu até costumo brincar assim, um imóvel que está 100% tranquilo para ser transferido numa escritura pública, em pagamento à vista, é utopia. Isso não acontece. O mercado sempre tem alguma coisa, alguma pendência, alguma forma peculiar de pagar, que a pessoa vai utilizar outro imóvel, o imóvel o outro imóvel não está no seu nome porque ele pegou de uma construtora, mas está querendo passar os direitos. Então sempre tem alguma situação que é tranquilo. Se tiver transparência, trouxer isso para o contrato e as partes estiverem cientes disso,
é sucesso, não tem problema de responsabilizar ninguém, porque vai dar certo. Inclusive, às vezes, o contrato pode estabelecer, inclusive, um plano B. Por exemplo, o imóvel do menor tem que ter alvará, né? Bom, mas isso não saiu alvará. Bom, se não saiu alvará, em tanto tempo, o contrato se resolve, se desfaz, não tem penalidade, não tem multa, ok. Isso é a melhor situação que pode acontecer. A gente tem muita experiência em relação a isso, porque faz isso a vida toda, né? 19 anos fazendo isso. Tu é mais, né? Mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas. Isso... Eu não quero precisar muito para não ficar... Mas, enfim, é mais de 2 décadas. Eu ia dizer isso, né? Eu quero deixar na aproximação. Se a gente começar a falar muito, começa a entregar a idade. Então, como a gente vê isso na prática, vê no dia a dia, foi aquilo como... Porque se todos os negócios fossem perfeitos, não existiria necessidade de um corretor de imóveis, nem do advogado. Exato. Né? Não tem isso. Agora, as pessoas às vezes se assustam porque não tem uma negativa de condomínio. Se assustam porque não tem uma negativa de IPTU. Se assustam porque, sei lá, tem alguma positiva civil, trabalhista e tudo mais. É que assim, tudo é analisável. As pessoas às vezes falam em trabalhista, as pessoas têm um medo, assim, que parece que, né? E aí, não, só um pouquinho. Essa pessoa, essa dívida trabalhista é de quanto? 10, 15, esse é o raciocínio. 10, 15, 20 mil reais, a pessoa tem mais 2, 3 imóveis. Amigão, vai, tá tranquilo. Ele tem patrimônio para suportar, essa dívida é pequena, o imóvel custa 600, 700 mil reais. Não tem, isso é uma coisa tranquila. Agora, a gente pega uma pessoa, às vezes, que a ficha corrida é do Serasa, do Cadim, do SPC, é gigantesca. A pessoa só tem aquele imóvel, tem um monte de protesto, tem um monte de ação e tal. Amigo, não tem como, não suporta, né, aquela... Um exemplo clássico é, por exemplo, quando a pessoa deve 1 milhão na Receita Federal e está vendendo imóvel de 800 mil. A gente sabe que não fecha essa matemática, né? Mas, por exemplo, tem uma dívida de IPTU de 30 mil reais. Ok, parte do pagamento vai ser destinado para quitar direto, não é nem dinheiro na mão do vendedor. O vendedor apresenta a guia, o comprador recolhe isso, identificado que é a única pendência que tem, ele paga isso e o resto, o saldo, aí vai em favor de quem está vendendo. Então são situações que, diante da documentação e analisando, se traz isso para o contrato e é importante que as pessoas percebam, existe um equívoco, me parece, no mercado imobiliário, que é tentar tirar vantagem economizando no corretor. E isso é um erro, porque o corretor vende imóvel todos os dias. E aquela pessoa que está comprando, vendendo, eventualmente é um na sua vida, ou que seja, um a cada 15 anos. Então, ele precisa se valer do expertise do corretor. A dúvida, então, é qual o corretor, né, Rodrigo? Aí me parece que essa é a questão que tu conhece bem. Que tipo de corretor que pode efetivamente atender a necessidade das pessoas? Então, assim, é importante a gente compreender esse tipo de coisa. E, às vezes, as pessoas têm uma premissa que tempo, a pessoa é 10, 15, 20 anos. Bom, eu conheço advogado com 20, 30 anos, que é assustador. Exatamente. Né? É assustador. Tu fica pensando, essa criatura tem OAB como? Né? É aquela coisa. E às vezes tu pega um menino ali com 2, 3 anos de profissão, às vezes menos, que tem um baita conhecimento. Então a gente não pode mensurar tempo objetivamente como expertise em relação a isso. Né? Agora a gente vai a experiência em relação àquela situação. A gente pega um advogado, por exemplo, especialista no mercado imobiliário, e especialista não é de colocar no Instagram, né? Especialista de fato. Vivência. Bom, isso é uma coisa. Um corretor de imóveis que tem vivência em relação àquilo ali, conhece aquela região, domina, e esse tipo de corretor, sim, esse tipo de corretor não vai ser substituído pela IA, esse tipo de advogado não vai ser substituído pela IA, porque o comportamento e a expertise em relação vai ser ajudado pela IA. Muito. Agora, ser substituído, não vai. Agora, o levantador de cancela vai. Né? Aquele que só pega o código civil, aquele que só só sabe tirar uma foto. Não, esse aí com certeza vai ser. Então, assim, depende de qual advogado e depende de qual corretor de imóveis. Mas
falando objetivamente, a gente ter um corretor de imóveis que, de fato, tem uma expertise, né, na parte jurídica, tem expertise na parte de vendas, domina a sua região, esse que eu chamo, né, de corretor Black Belt, o corretor faixa preta, esse sim. E ainda mais se é assessorado por um advogado faixa preta, aí não tem. É sucesso, Boa. não tem, vai dar bom. Boa. Ou seja, o Rodrigo tocou num ponto que para mim é crucial. O corretor deve buscar se atualizar, ele deve ter uma qualificação constante. Não é porque ele está no mercado que ele tem que se acomodar e simplesmente se projetar para os negócios sem uma preparação extra ou de atualização constante, né? Isso que tu está trazendo, ou seja, isso que tu está propondo, né, é trazer essa bagagem para que outras pessoas possam se beneficiar disso, dessa tua vivência, e realmente alcançar isso até de forma mais breve. Porque, com certeza, tem coisas que tu viveu ao longo de anos que tu tá entregando como se fosse um atalho, né? Porque as pessoas já não vão precisar vivenciar isso porque tu já tá passando para eles esse cuidado. Exatamente. Me parece isso, né? É exatamente isso. Então, uma coisa muito importante, assim, é o que eu sinto que... Quais são as principais coisas que um corretor precisa saber? E como é que ele faz para saber essas questões mais jurídicas? O que é a porta de entrada? Assim, cara, o corretor precisa saber disso. Olha, essa pergunta ela é importante, né? Porque, obviamente, que a gente não espera que o corretor de imóveis vai se aprofundar demais, vai se tornar um advogado. Mas o que acontece? O corretor precisa dominar a questão do cadastro das pessoas envolvidas. Então, sempre que surge um imóvel para vender, ele deve se cercar da situação do imóvel. Eu comento que nesse momento de agenciar o imóvel, o corretor já faz um pente fino, ele vai fazer um contrato, né, com o proprietário e ele vai fazer um pente fino na situação para saber se efetivamente ele pode avançar naquilo ou até recomendar alguma diligência prévia. Mas muitas vezes o corretor vende imóvel que um colega agenciou. Então, ele não pode simplesmente fazer vista grossa, pressupor que o outro fez tudo certo. Então, mesmo quando o imóvel vem de outro agenciamento, que ele está só fazendo contato com quem está interessado em comprar, ou seja, ele vai estar na marca do pênalti para fazer a venda, ele deve se cercar se o colega teve cuidado da legitimidade. A legitimidade é fundamental. A gente não faz ideia quantas pessoas se equivocam na hora de vender o imóvel, porque pressupõe-se que quem está vendendo seja proprietário. E isso não pode ser pressuposto, isso tem que ser demonstrado através de documentos, né? Teve um corretor que uma vez me perguntou, eu posso receber o imóvel para vender que o filho está trazendo o imóvel do pai dele e ele está dizendo que quando surgir um interessado, ele vai trazer a procuração do pai autorizando para ele? E eu disse, não, tu não pode, porque se ele efetivamente se considera procurador do próprio pai com poderes para vender, é esse o momento que ele tem que demonstrar. Ele está colocando imóvel na imobiliária, então ele que já traga a procuração do pai. Começa que já tem uma coisa estranha, por que o pai não pode vender direto? Mas ok, o pai mora longe, é um patrimônio que ele confiou ao filho, então ele pode outorgar uma procuração, o filho já tem que mostrar essa procuração, para saber inclusive se a procuração está correta. Não é qualquer tipo de procuração, é uma procuração específica. Então, eu disse para o corretor que ele não recebesse o imóvel para ofertar no mercado, sob pena dele, de alguma forma, se expor, né? Porque vai ter um interessado e na hora de fazer a venda propriamente dito, ia vir à tona todas essas situações que eram impossíveis de vender o imóvel com segurança e o corretor ia ficar exposto, porque ele ia frustrar as pessoas. Então, o importante é que o corretor identifique, né, através dos documentos, a legitimidade das partes, identifique que não há efetivamente um passivo que possa comprometer e daí sim ele parta para fazer as visitas, a negociação, vai surgir impasses na própria negociação, na forma de pagar. Muitas vezes ele vai instrumentalizar isso de uma forma que não represente risco nem para quem compra e nem para quem vende. Então o corretor ele tem que estar cada etapa identificando o que é necessário. E essa que é a grande questão. Eu já conversei com corretores que me diziam claramente, essas questões jurídicas nem adianta me dizer, faz um parecer, manda no e-mail, eu vou mandar para as partes. A minha parte é mais comercial mesmo. E esse é um erro, porque ele deveria dominar, ele estava tendo acesso ao advogado, que estava dando informações, que estava fundamentando, né? Não era achismo. Então era o momento dele beber nessa fonte e ao longo, essa é a melhor forma de aprender, né? Na prática. Ao longo dessa vivência, ele ia fazer um acúmulo de informações que iam deixar ele até com condições de
de aquilo de novo que eu falei antes, o corretor não ser um passivo, né? Alguém que sentou na janelinha e está olhando. Ele é, sim, alguém que conduz a situação, é alguém que busca soluções, é alguém que conversa com quem tem conhecimento e passa para as pessoas as respostas devidas para que o negócio seja maduro o suficiente para que, de novo, tenha sucesso e ele seja lembrado sempre que as pessoas precisarem de um serviço de imobiliária, de corretor de imóveis. Esse é o caminho. Eu gosto de falar em relação àquela parte documental, né? Proprietário é quem tá na matrícula. Ah, um imóvel é meu. Tá na matrícula? Não. Então não é teu. Exatamente. Aí eu tenho uma procuração. Tu é representante do proprietário. Exatamente. Tu não é o proprietário. É aquela coisa. Ah, não é que é meu pai, é meu filho, pode ser quem for. Não é a mesma coisa que eu pegar um apartamento no Reis. Não, resolvi que eu vou vender o apartamento do Reis agora aqui. Não, mas só um pouquinho, tu não tem uma autorização. Não fui eu que coloquei esse imóvel à venda. Eu não autorizei a ninguém a colocar esse imóvel à venda. Inclusive, ele pode criar um problema jurídico, inclusive, né? Se for anunciado um imóvel sem a autorização do proprietário, além de tomar um processo administrativo no Cresci, que ele pode tomar, ele ainda pode responder ainda civilmente lá a respeito dessa demanda. Então, é importante a gente dizer, só autoriza alguma coisa quem é proprietário de alguma coisa. Quem não é, não autoriza nada. E quem é proprietário é quem está na matrícula. Ponto final. Ponto final. Eu tive situações onde o corretor efetivamente compreendeu ao longo da sua jornada a necessidade de ter esses cuidados e ele foi adquirindo esse conhecimento, essa informação, e aí ele já traz a situação para o advogado, olha, efetivamente é necessário um alvará, efetivamente precisa obter aqui um procedimento, às vezes de inventário extrajudicial, efetivamente tem que regularizar na matrícula. Então, ele já traz as situações jurídicas para o advogado, de alguma forma, analisar e até convalidar aquilo através do contrato. Mas não é justamente um corretor que não entende nada, ele simplesmente fica, de uma forma, recebendo as informações e não assimila aquilo, né? Então, esse é o perfil do corretor. Eu costumo fazer aquela comparação, e o Rodrigo pode me confirmar isso, porque ele não só pela experiência pessoal dele, mas pelo contato com outros colegas. Se o corretor tem que dominar informações, por exemplo, de construção civil, porcelanato, gesso acartonado, uma série de questões. Por que ele não vai dominar também algumas questões básicas jurídicas, né? Me parece que faz parte desse mix de conhecimento, né? Que o corretor... Eu costumo dizer em relação a isso. O advogado que não entende de venda não vai ser bem sucedido na carreira dele. O corretor de imóveis que não entende de direito não vai ser bem sucedido na carreira dele. Por quê? Porque venda, eu só trabalho com venda. Não, amigo. Se eu for vender esse microfone, eu preciso saber tecnicamente em relação a ele. Não adianta eu dizer, não, mas é bom por quê? Perfeito. Esse imóvel tá apto para vender, justificado no quê? Não, eu tenho uma matrícula aqui, ônus repersecutória. Pessoa, o que é repersecutória? Aí o corretor fica assim, ó. Ih, comigo perdeu toda a credibilidade. Comigo, com a grande maioria das pessoas. Se tu pergunta, eu tecnicamente, porque de repente eu não tenho obrigação de saber o que é repersecutória, né? Uma pessoa leiga. Mas agora, eu, enquanto profissional, eu sou obrigado a falar para ele o que significa isso. Agora, por que tem uma negativa de condomínio? Por que a negativa tem que ser desse jeito? Por que precisa de uma negativa civil? Por que precisa de uma negativa criminal? Por que precisa de uma do trabalho, Receita Federal? Porque são coisas que interferem basicamente naquele negócio. Eu não tenho nada com a vida de ninguém, né? A única coisa é o seguinte, eu preciso saber porque isso impacta no negócio. Então não adianta eu saber vender. Eu tenho que saber vender, comunicar e mostrar o que aquele imóvel é bom, mas o imóvel não é bom só porque arquitetonicamente ele é bom. Com certeza. Ele tem que ser juridicamente, tem que ser bom. Então, e aí o que acontece? Aí eu vou passear, né, lá na parte tributária, vou ter que falar com o contador, vou ter que ter uma noção básica, né, com o contador, vou ter que ter uma noção básica com o advogado, vou ter que ter uma noção básica com a pessoa do marketing, com o fotógrafo e várias outras profissões que
que convergem nesse lugar. Claro que a minha especialidade tem que ser o quê? Aquela localização e saber vender aquele imóvel. Isso é o ponto principal. Claro. Ponto principal. Tá longe de ser o único. Corretor de imóveis que faz esse tipo de coisa, que pega um parecer jurídico, não lê e só manda pro cliente dele, não vai ser ponta, não vai ser aquele corretor de ponta nunca. Eu já passei por experiência disso, de ter corretores, por exemplo, que trabalharam comigo, que não olhavam a minuta. Eu tenho como prática, trabalha comigo, o escritório mandou a minuta, o Regis é falível, como o Rodrigo é. Com certeza. Então, eu vou ler a minuta que o Regis mandou. Não sei se o Regis, de repente, dormiu essa noite mal e se passou e misturou uma coisa com outra. O detalhe faz parte do todo, né? O double check. Porque não é por mal. A pessoa, assim como eu também posso. Aí eu passo pro corretor, o corretor, ele não lê. Fulano, tu leu o contrato antes de mandar pro cliente? Eu passei pra te ler, não passei pra te passar pro... Não, eu já mandei pro cliente. Tu leu? Não. Não, porque tu tinha me passado. Não, mas eu nem li ainda. Eu passei pra te ler, pra gente olhar. Então, o quanto é importante é isso? É importante pelo seguinte. O cliente, isso o corretor de imóveis, ele precisa entender. O cliente, ele não pode ter ruído. O Regis, o Rodrigo, são pagos pro cliente não ter ruído. O cliente, não, mas é que aqui tá errado. A gente tinha combinado 20 mil de entrada e tá aparecendo 15. Não, a gente tinha combinado que tal coisa... Eu não sou solteiro, eu sou casado. Eu tinha mandado documentação para vocês. Isso já deixa o negócio mal. Então, vai ter situações para corrigir nesse contrato? Vai ter situações para corrigir. Dificilmente vem um contrato do escritório... Tanto é que o nome é minuta de contrato, né? Não é contrato. Bem isso. Vem um contrato, vem uma minuta de contrato, todo mundo analisa esse contrato. Não tá... Veio um equívoco aqui. Não, faltou. Tem um item a mais. Esse item aqui não tem, ó. Esse aqui tem que tirar. Aí, o que acontece? Aí manda pro cliente, o cliente, não, é exatamente isso aqui. Beleza, mando pra assinar. O que acontece? Não tem ruído no negócio. Não tem desconfiança, não tem... Porque daí tem corretor que manda 20 vezes o contrato pro cliente. Eu digo, meu Deus. E eu vejo como é importante isso que tu coloca, Rodrigo. O foco no que realmente importa, né? O corretor, assim como ele pode pecar pela omissão, ele também pode pecar pelo excesso. Ainda há pouco tu falava até na questão tributária, e eu me recordo que muitas vezes o corretor, diante de uma compra e venda, chegava com uma consulta e dizia, doutor, não tem uma questão do lucro imobiliário, que se a pessoa pode ter isenção, eu queria passar para o cliente para, de repente, ele ficar tranquilo. E aí a resposta, até para o corretor, era justamente assim. A responsabilidade do corretor é na transferência segura do imóvel. Ou seja, a propriedade vai mudar a sua titularidade de modo seguro. É essa a responsabilidade dele. Agora, no momento que ele começa a entrar em áreas que são fora da responsabilidade dele, é como se ele estivesse atraindo a responsabilidade. Vamos dizer que ele dá uma orientação tributária errada para o cliente e o cliente cai numa malha fina. O que ele vai fazer? O cliente no futuro vai entrar em contato com o imobiliário e dizer, olha aqui, ó, eu tive agora uma situação onde eu fui autuado na Receita Federal porque eu fiz um recolhimento equivocado. Então, essa é a questão. O corretor não deve assumir responsabilidade que não lhe diz respeito. Então, eu dizia para o corretor, claro, não vai deixar o cliente no vácuo, né? Então, tu vai dizer para ele que, efetivamente, existem regras, por exemplo, que se tu utilizar o valor da venda de imóvel residencial num prazo de 6 meses na compra de outro imóvel residencial, tu vai ter isenção do lucro imobiliário, se tu utilizar esse dinheiro para essa finalidade. Existem outras regras, então tu vai só dar essa base, mas daí tu vai vir com a cereja do bolo. Tu vai dizer para ele, mas eu recomendo que busque através de um advogado tributarista ou do teu contador que faz as tuas declarações anualmente, que tu te oriente ou faça uma orientação adequada com ele, até porque, havendo o lucro imobiliário, ele não vai ser recolhido no ajuste anual, né? Lá na virada do ano. Ele tem que ser recolhido no mês seguinte. Senão, vai incidir multa, né? Uma penalidade que normalmente é muito alta.
Então o cliente certamente pode entrar numa fria. Então o corretor deve dar resposta, ele não deve ser omisso, ele não deve dizer, olha, não sei, não tenho ideia. Ele deve trazer essa informação, ou seja, existem regras, sim, de isenção, mas ele deve orientar para que o cliente busque com aquele que tem competência nessa área específica para dar orientação com ele. Assim, o corretor vai estar, inclusive, se valorizando, porque ele vai estar mostrando preocupação com o cliente dele para que, efetivamente, ele não embarque numa fria. E o corretor não vai assumir responsabilidade que não é, efetivamente, da alçada dele. Eu dei um exemplo tributário, mas eu já vi corretor que assumiu o ônus de fazer diligência com engenheiros, de ir na prefeitura, de obter o habite, de averbar na matrícula. Isso tudo demorou muito tempo e o cliente ficou, obviamente, insatisfeito, né, com essas situações que demoravam. Os órgãos públicos não costumam ter uma agilidade muito grande. E aí o que aconteceu? Virou problema, porque começaram a reclamar do corretor, e o corretor não tinha que assumir essa responsabilidade. Ele deveria recomendar que as partes contratassem diretamente, e não ele ficar fazendo esse meio de campo. De novo, o corretor entrou numa alçada que não era responsabilidade dele, e de fato ficou uma situação bem complicada. É o desespero isso. Eu que vivo isso no dia a dia, o corretor ele fica desesperado. A pessoa não pediu. Eu tinha um corretor, esse é um fato engraçado. Eu tinha um corretor que ele dava desconto na comissão sem a pessoa pedir. Que coisa. Tu imagina? Não, eu não consigo um desconto na comissão. Uma vez eu peguei ele e perguntei pra ele, fulano, ele não te pediu desconto na comissão. Não, é que ele tá... Não, mas ele não te pediu, eu ouvi a conversa. Eu vi, por que tu abriu mão de uma parte do teu ganha-pão? Ele não te pediu. Não tem sentido esse desconto da comissão. Não consegui reverter, óbvio. Sim. Ele já tinha dado. Sim, sim. O que acontece? A gente teve que absorver. Então, e eu brinco que tem um super sincero. Tem um corretor super sincero. Que ele fala aquilo que ele não precisa falar. Vou dar um exemplo. A gente está numa relação tributária dessa. Aí, o cliente não te perguntou nada sobre tributação. Não, mas o senhor sabe que tem que pagar um lucro imobiliário, né? Pronto, acabou de criar um problema. Acabou de criar um problema. Não era aquele momento de trazer essa informação. Aliás, isso é uma outra questão também que eu recomendo muito para os corretores. Que procurem tratar o negócio sempre da forma mais objetiva possível. Por que eu digo isso? É comum que uma das partes tenha um dinheiro que ele não tem origem, que ele quer utilizar, ou mesmo o vendedor que de alguma forma pode querer ser induzido a pagar menos imposto, então vai fazer um dinheiro por fora, alguma coisa assim. Então esse tipo de subjetividade, e às vezes o corretor de boa fé quer viabilizar, quer tentar que seja contemplada essa situação, não deve. Porque o negócio tem que ter uma lisura de tal forma que essas situações subjetivas das partes não devem entrar no negócio e o corretor tem que ter uma certa habilidade para explicar por quê. Muitas vezes isso é crime contra a ordem tributária. Vou dar um outro exemplo. As partes tinham combinado para entregar a posse num prazo curto, até a escritura, que ia acontecer tipo 35, 40 dias. E uma das partes disse, não, eu até nem tenho interesse de me mudar logo. Pronto, ele já entrou uma subjetividade. Não, ponto, o contrato diz que vai entregar a posse em 30 dias, entrega a posse em 30 dias. Mas no momento que a parte trouxe essa subjetividade, eu até nem tenho pressa para entrar no imóvel. O outro lado diz, bom, eu tenho 30 dias para desocupar o imóvel, mas se por acaso eu não sair em 30 dias, ela não tem muita pressa para entrar, ponto, já contaminou. Então, o contrato tem que ter informações objetivas de cada parte. Essa coisa onde as partes tentam até ficar de alguma forma muito próximas, assim, não é recomendável, porque aí que eu começo a trazer essa invenção da mente humana, que sempre quer trazer uma situação peculiar, uma coisa que é um ruído e que acaba atrapalhando o negócio. Como eu estava falando antes, sobre a questão de se o cliente não te perguntou em relação a isso, não é pra gente omitir nada em absoluto. Exato. Só que eu não tenho porquê, isso é técnica de venda, não tem porquê eu criar um problema, um entrave pro meu próprio negócio. O cliente fez a pergunta sobre lucro imobiliário, deve-se responder exatamente como foi perguntado. Se não souber sobre lucro imobiliário, conversa com seu gestor, conversa com seu diretor, conversa com seu contador, procure uma orientação de alguém e passe a informação for algo de extrema complexidade. Olha, eu não posso te orientar isso, eu não sou contador, eu não sou advogado tributarista, né? Eu não posso
opinar, é a mesma coisa de engenharia. Não, essa parede aqui, só tirar. Mas vem cá o teu CREA, qual é o número do teu CREA, amigo? Como é que tu vai dizer para um cliente que pode tirar, salvo tu já ter uma obra ali, saber que aquela parede não é estrutural, ter um conhecimento muito do prédio, ok? Olha, eu imagino, que eu posso dizer, olhando aqui, não me parece ter nenhum pilar e tal, mas o ideal é para tirar essa parede pegar a planta baixa desse imóvel, chamar um engenheiro que ele vai dizer se essa parede tem ou não tem sentido, né? Se ela é só uma divisória ou se ela é estrutural. É o corretor dando pitaco de contabilidade, dando pitaco de direito, dizendo que não precisa da negativa tal, da negativa E, dando pitaco em engenharia. Meu amigo, tu não é pago para nada disso. Agora, tu vai dar uma orientação rasa, porque tu tem que ter conhecimento, sim. Só que é o seguinte, só que tu não tem que estar criando entrave pro teu negócio. Não. Eu vi que o senhor não pediu a negativa de trabalho, vamos pedir a negativa de trabalho também. É óbvio que o cliente, se ele não me pedir a negativa de trabalho, eu vou tirar a negativa do trabalho. Exatamente. Não é isso. Só que eu não vou chegar a dizer pra ele, não, o senhor não pediu a negativa, tá, eu vou pedir também. Aí ele vai perguntar, tá, mas por que pediu a negativa? Né? Então, faz o teu trabalho, Exatamente. entrega a informação necessária pro teu cliente e vai viver a tua vida. E não dá desconto na comissão, pelo amor de Deus. E foi engraçado porque eu até me lembrei de situações onde eu questionava que na hora de analisar para fazer o contrato, a situação da venda, a gente identificava alguns documentos que não vinham, que estavam incompletos, né? E o corretor me justificava que ele conhecia as partes, ele era um amigo da família. E aí eu dizia para ele, mas aí é que está a questão. Nem só o bandido vai parar no judiciário, né? O Fórum Judicial, nesse exato momento, tem várias demandas de pessoas de boa-fé, de extrema boa-fé. Não é só bandido. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Então, assim, mas justamente a falta de cuidado levou pessoas de boa-fé a adotar um caminho de alto risco e aí gerou uma controvérsia que não tinha como solucionar amigavelmente, virou um processo judicial. Então, essa é a ideia, e é por isso que eu brincava até conversando em outro momento lá com o Francesco, a situação de que num treinamento, explicando um procedimento para um corretor, como é que deveria ser feito, se eu não me engano era a situação de imóvel alugado, né? Como é que deveria o cuidado que deveria fazer. E explicando o procedimento, e um corretor me disse, com muita calma, assim, que eles na imobiliária não faziam aquele procedimento. Só que eles não tinham problema, então dando a entender que ele ia continuar fazendo o procedimento que ele fazia, que não era o correto, porque ele nunca teve problema. E aí eu tive que explicar para ele exatamente isso, que as coisas erradas que davam certo, como advogado eu não ficava sabendo, mas as coisas erradas que davam errado, essas todas batiam lá no escritório depois para tentar buscar uma solução, e muitas vezes não tinha solução, era o prejuízo, tinha que suportar o prejuízo mesmo. Advogado não é contratado, né, para não resolver problema. Corretor não é, porque às vezes isso fazendo um parêntese, né, o corretor reclama, aquele cliente é chato, aquele cliente é não sei o quê. Meu amigo, se ele soubesse fazer a tua profissão, ele não te pagava os teus honorários. Então, se tu tem honorários para receber, se tem pessoas que demandam, é porque elas não sabem fazer. Se elas não sabem fazer, é por isso. Aí nós somos pagos para resolver problema. Se tu não resolve, por exemplo, eu sou um corretor eu sou um profissional que não é bom para ti, porque eu não te trago demanda. Claro, mas eu te contrato antes. Exatamente. É barato para mim, porque eu te contrato antes para eu não ter que te pagar caro depois para te resolver uma demanda que vai me arrastar um monte de tempo. Foi o que eu disse hoje pro cliente, que a gente estava conversando. Eu digo, olha, pode te custar R$1.000 ou pode te custar 7, 8, 10 mil reais. Porque tu vai ter que ir. Isso é matéria de direito. Essa é a lógica. Fica à vontade. Então, deixa eu só ver se eu entendi, assim, aí talvez pra galera que tá vendo isso. Vale muito mais a pena se garantir tendo um advogado pra todo esse auxílio judicial do que ter que te chamar depois pra resolver um pepinão que virar uma bola de neve. Essa é a lógica. Aliás, é importante isso, porque
Imagina que quando eu estou vendendo o imóvel, surge algum impasse. Agora, pensa se já na captação eu tivesse orientação de um advogado, identificado alguma situação e previamente determinado para o vendedor regularizar ou se precaver, já na oferta do imóvel tivesse o cuidado de trazer essa transparência. Eu tive um corretor que aparentemente era experiente, mas ele entregou um documento para o tabelionato fazer a escritura pública da compra e venda e uma das partes coproprietárias do imóvel era interditado, que exige alvará, e aí bateu na trave. O que aconteceu? Ele frustrou as pessoas, quando ele já deveria ter essa informação e a orientação para fazer isso já na gênese da oferta do imóvel no mercado. Então é bem isso que tu está dizendo, ou seja, em cada etapa se adiantar, adotar as medidas, vamos dizer, necessárias para viabilizar o negócio. E, de novo, a gente não quer que desista do negócio porque surgiu algum tipo de objeção. Ao contrário, as situações onde é caso perdido são muito raras, né? Sempre tem um procedimento, uma transparência para adotar e equilibrar com a parte compradora, né? A questão da sua necessidade, que às vezes a posse não pode ser tão imediata, enfim, tudo tem como adequar. Eu uso a analogia da água que desce da montanha, né? Ela não desce em linha reta. Ela muitas vezes encontra obstáculo, mas ela de alguma forma vai fazendo a volta, encontra e ela chega até o vale lá e segue o curso dela. Vamos dizer, a jornada da compra e venda tem muito a ver disso, ou seja, ele encontra sempre uma medida, uma alternativa para de forma lícita e segura para as partes alcançar o resultado. Eu costumo, pegando um gancho do Regis, sobre a questão dos negócios que são impossíveis, né? Negócios, inclusive até a gente pegou um agora, né? Mas são raros. Objetivamente são raros. Porque às vezes a gente passa mais de ano, isso que a gente faz bastante negócio. O ano passado a gente fez quase 200 compra e venda. Ou 200 compra e venda, é um volume. É bastante. Então fica pensando o seguinte, dentro dessas 200, eu não lembro se a gente pegou um negócio, vários negócios não acontecem, mas não é por impossibilidade do negócio. Às vezes por uma divergência, relação de prazo, relação de forma de pagamento e outras coisas. Mas não é propriamente dito que esse imóvel não pode ser vendido, né, por um impedimento legal. Não, às vezes por uma relação de negociação, simples assim. Mas às vezes a gente pega um negócio, eu há 2 anos atrás, mais ou menos isso, eu peguei com um negócio, o cliente tinha um negócio de valor agregado alto, e pagamento à vista. O corretor pulava. Não, vamos fechar o negócio. Eu digo, não. Não, aqui não, amigo. Esse aqui não tem como. O cara era um herdeiro. O advogado fez uma partilha errada. E aí, o que aconteceu? Rolaram essa pessoa que tinha uma super dívida pra dentro, né? Recebeu como parte de herança. O que acontece? Inviabilizou o negócio. A dívida do cara era quase o valor do imóvel. Um só dos herdeiros. Aí, a senhorinha que precisava vender, os irmãos que precisavam vender, era simples, era só o advogado ter feito o trabalho dele com perícia, ter dito, amigo, tu não pode entrar nesse negócio aqui. Se tu entrar nesse negócio aqui, porque a dívida era impagável, né? Não tinha como. Se tu entrar nesse negócio aqui, tu acaba de inviabilizar a venda desse imóvel. Bem isso. E agora me dei conta de um detalhe muito importante. A gente comentava aqui, obviamente, que tem que se cercar de uma assessoria, de um advogado que domine, né? E as contribuições devem servir para a bagagem do corretor, para que ele possa atuar com mais eficiência, né, nas transações imobiliárias. Mas também tem que ter cuidado com alguns advogados. Por que eu digo isso? Uma máxima para mim é desconfia do advogado da parte vendedora. Por quê? Ele tem muito interesse que o negócio saia, muitas vezes até para ele receber algum honorário que está pendente. Então, sempre o advogado da parte vendedora vende facilidades. Eu consigo alvará em 30 dias. Isso não é bem assim. Dá para fazer porque não vai ter problema. Desconfia, porque ele sempre vai estar sendo tendencioso, porque justamente ele é advogado de uma das partes. Então, o corretor ele tem que, de alguma forma, fazer esse filtro, né? Ainda que seja um advogado que possa dominar o assunto, ele, às vezes, pode estar distorcendo as informações porque ele tem interesse no resultado. E o corretor não pode embarcar nessa fria. O corretor tem que confrontar as informações. Aí, então, ele vai ter que ter uma assessoria jurídica neutra para que possa efetivamente confrontar aquelas informações
e daí verificar se efetivamente fecha, se bate ou não bate. E muitas vezes o corretor identifica essas situações e fala comigo, eu passo para ele que a realidade não é bem aquela que está sendo do procedimento judicial ou mesmo extrajudicial que o advogado está dizendo, e aí ele vai lá e confronta com base na minha informação, e aí depois ele vem para mim, doutor, o advogado pode te ligar, gostaria de falar contigo, pode te ligar, e eu digo sim, sou todo ouvidos, mas ele não vai me convencer. Então explica para ele que a minha posição ela é técnica e neutra. Ele não vai me convencer que ele está correto, né? Que essa ilusão que ele está vendendo deve ser aceita pelas partes, né? Eu vou escutar, eu posso eventualmente até contribuir com a minha experiência, mas de forma alguma ele vai me convencer de que essa facilidade, essa ilusão que ele está vendendo tem respaldo na vida real. É daquela coisa, a não ser que ele tenha um subsídio que não foi passado. Uma informação que... algo que... Algum documento, alguma informação, algo que não chegou, porque às vezes pode chegar assim... Aconteceu já comigo, a situação diz assim, não, mas esse negócio não tem como acontecer. Aí chega lá o advogado e diz, olha, a situação é assim, assim, o documento é aqui. Ah, não, agora mudou de figura. Agora, antes a gente tinha um negócio que estava indo para a esquerda, mas esse negócio não está indo para a esquerda, esse negócio está indo para a direita. É uma situação diferente. Agora, se eu até brinco, né, com alguns. Olha, se for para ele me falar exatamente a mesma coisa que tu tá me dizendo aqui, eu já te disse. Essa parte nós já passamos, né? Eu já te falei, né? Teve uma situação, e até para ver como às vezes o advogado, ele até presta informação que nos ajuda. O corretor explicou que havia uma dívida, na época era em torno de 50 mil reais, já faz bastante tempo, de IPTU, mas que estava sendo discutida porque ela era prescrita. Então, o vendedor estava tranquilizando o comprador que aquilo ali era uma dívida prescrita, então não teria problema. Ou seja, por mais que tivesse a negativa da Fazenda Municipal, aquilo ali nunca poderia ser cobrado porque estava prescrito. Aí, quando chegou essa informação, a gente disse, ok, mas então demonstra o que está sendo discutido, como é que está isso. Ah, sim, tem uma ação judicial, embargos do devedor, e ele está discutindo essa questão. Então, eles combinaram o seguinte, eles vão pegar esses 50 mil, vão reservar numa conta conjunta, e quando tiver resolvido, aí libera para um para o outro. Eu disse, não. Por quê? Quem compra, quem vende imóvel, quer, de novo, ter uma relação objetiva. Eu não quero ter uma conta conjunta com estranho, onde eu vou ter que prestar contas para o fisco, explicar que focinho de porco na tomada, aquela conta, aquele patrimônio, aquilo ali decorre de um ajuste num contrato. É uma situação complexa. E ainda contar com a boa-fé que depois um libere, né, saque o valor e libere para o outro, enfim. Então a gente explicou, de novo, que o contrato ia contemplar aquela situação inicialmente como sendo uma retenção daqueles 50 mil reais que corresponderia ao débito de IPTU. E aí a gente combinou. Diz um marco que o advogado entende que essa situação vai estar resolvida. Aí o corretor trouxe, olha, 6 meses ele entende que está resolvida. E mostrou o número do processo que já estava no tribunal com recurso há bastante tempo e estava para ser julgado. Era coerente aqueles 6 meses que o advogado estava dando. Então, o que a gente sugeriu? Que o comprador fizesse a retenção daquele valor, esquece a conta conjunta, faria a retenção e no prazo de 6 meses, se o advogado comprovasse que efetivamente foi dado baixa naquela situação, então ele complementava os 50 mil reais do pagamento para o vendedor. Ao contrário, 6 meses e 1 dia, não interessa se ele vai conseguir depois de 1 ano, 6 meses e 1 dia não conseguiu, o comprador tomava para si o encargo de quitar, ia lá na prefeitura e quitava aquele débito lá com aqueles 50 mil e a situação objetivamente se resolvia para todo mundo. As partes no início acharam um pouco estranho porque eles queriam fazer a tal conta conjunta, mas interpretaram que essa era a forma mais segura de estabelecer um prazo com o plano justamente alinhavado e aconteceu exatamente isso. Se eu não me engano, bem antes de 6 meses, houve essa informação de que transitou em julgado, baixou o processo e a prefeitura teve que efetivamente cancelar a cobrança daquele IPTU. Então, para tu ver como muitas vezes, buscando essa informação e através do advogado que está assessorando as partes, se consegue validar e contemplar a melhor solução no contrato. Porque cada negócio é único, tem a sua peculiaridade. Costumo dizer para as partes,
né, que tem essa tendência a adotar um contrato padrão, padronizado, né? Fuja de contrato padrão. Fuja. Adote um contrato que contemple todas as peculiaridades e cada caso, por mais simples que possa parecer, tem efetivamente uma peculiaridade e o corretor é aquele que deve conduzir, de novo, não ser passivo, conduzir para identificar isso, buscar soluções e chegar no resultado que efetivamente a satisfação de todas as partes envolvidas é inevitável que vai alcançar. E isso é uma coisa muito importante, né, em relação quanto melhor conduzido é esse negócio, ele vai te trazer negócios no futuro. E isso o corretor ele precisa compreender. Sendo bem assessorado, porque tem muito corretor que pode achar que de repente uma assistência jurídica é cara. Caro mesmo é não vender de novo. Exatamente. Isso é caro, porque não vai vender de novo, esse cliente não vai te indicar para outro cliente, que não vai te indicar para o outro cliente. Eu conheço corretores, e eu, graças a Deus, vivo isso, eu hoje poderia, se eu fosse só corretor de imóveis, não tivesse os meus negócios, eu poderia me dar o luxo, evidentemente eu não faria isso, porque não é do meu feitio, mas eu poderia ficar sentado, recebendo os imóveis dos clientes que eu fiz ao longo do tempo, venderia os imóveis deles, poderia viver uma vida, não é a dinâmica que eu faço, por quê? Porque eu cuidei do negócio lá em 2007, lá em 2010, lá em 2012. Não foi um negócio que aconteceu. Aí eu vendi para essa pessoa, depois eu vendi pro primo dessa pessoa, depois pro irmão, depois pro sobrinho, pro sogro e tal. E aí esse sogro também tem outro amigo. No fringir dos ovos, eu às vezes tem pessoas que me comentam na rua, eu não sei quem é, não lembro. Porque imagina, ao longo do tempo, quantas transações imobiliárias eu fiz. É a mesma coisa pra ti, de repente tá passando no mercado, ó, como é que tá, doutor? A gente cumprimenta, né? Mas não sabe, porque é muita interação social ao longo desses anos todos. E as pessoas não entendem. O melhor lead é a indicação. O melhor lead é esse. E indicação só vem de negócio bem feito. Eu duvido tu ter feito um negócio mal feito, um negócio com ruído, e tu tem indicado aquele profissional, seja ele qual for. Tanto isso é verdade, que eu, ao longo de vários anos, em contato com corretores de imóveis, eu tenho alguns corretores, o Rodrigo é um exemplo desses, que eu teria a máxima confiança em indicar, a máxima confiança mesmo. Mas também tive situações que vivenciei diretamente, onde essa pessoa realmente corta, apaga, intermediava um imóvel que dependia de uma regularização junto à prefeitura para entregar o habite, e as partes combinaram um período que o engenheiro do vendedor ia resolver. Era uma situação alcançável, mas que demandava tempo. E se combinou, até a escritura pública ser realizada, um saldo para ser quitado. Num prazo que eu não me lembro qual que era, mas acredito que seja de 1 ano, mais ou menos isso. Quando eu estava vencendo o prazo, o cliente que eu assessorava me perguntou, Regis, será que está ok? A gente já pode partir para a escritura pública? Já, vou buscar essa informação. Liguei para o corretor de imóveis que intermediou, era quem eu tinha contato, liguei para o corretor de imóveis. O que o corretor de imóveis me disse? Olha, eu na época fiz o que eu tinha que fazer, eu não tenho mais nada a ver com isso, não me comprometi, blá, blá. E eu disse, olha, tu não entendeu. Eu não estou te cobrando nada, eu queria apenas uma informação. Como que está essa situação? Com quem eu falo? Era uma informação, eu não cheguei te cobrando nada. Aí, ok, ele não quis colaborar, e eu disse, esta pessoa, me lembro do nome dele até hoje, nunca mais. Eu nem sei se ele ainda é corretor, porque com essa postura certamente ele não deve ter durado no mercado. E aí o que aconteceu? Através de telefonemas, cheguei no engenheiro, e o engenheiro me disse assim, olha, transmissão de pensamento. Acabei de receber da prefeitura o ok, estou levando lá, verbando na matrícula do imóvel. Ou seja, estava tudo resolvido, a gente não tinha problema nenhum. Olha que rica oportunidade que o corretor perdeu, até de mostrar, olha, este negócio que eu intermediei está dando tudo certo, satisfação para todo mundo, eu faço questão de acompanhar agora até o final. Olha que situação, né? Então, esse é um daqueles que eu jamais indicaria para alguém e acho até uma pena que existam pessoas com essa postura, porque ele influencia negativamente o mercado, né? Claro. Isso cria objeções para as partes, para os clientes, e eu observo que tanto o corretor de imóveis quanto os advogados, eles têm muita objeção no mercado, fruto dos profissionais que não agem corretamente, né?
Esse é o grande problema, né? Porque nós somos pagos para resolver problema. Não é para se o dinheiro entrou ou se não entrou. Quer ver um problema que às vezes a gente tem, até nos últimos tempos eu tenho vivido pouco isso. O corretor que recebeu a comissão e tem coisas para fazer. Meu amigo... Fica difícil. Fica difícil. Tu pega... graças a Deus, a gente tá numa equipe que hoje as pessoas, indiferente de ter recebido ou não ter recebido a comissão, elas continuam fazendo o trabalho delas e eu não deveria estar enaltecendo uma coisa que é óbvia. Mas, infelizmente, hoje é isso. Eu recebi, azar é o teu. Até eu receber aqui os meus honorários, né? Tá tudo certo. E aí, o que acontece? Esse tipo de profissional não perpetua no mercado. Porque o que acontece? Ele não vai ter indicação. A gente pega essa pessoa. Se ele simplesmente dissesse, Regis, como é que vai? Tudo bem? Estamos na porta para resolver, né? Eu não tenho essa informação, mas deixa eu fazer uma ligação aqui, eu te posiciono provavelmente hoje ou amanhã, dependendo do horário do dia, né? Liga pro engenheiro ali, não ia custar nada para ele, manda uma mensagem hoje em dia, né? Não se gasta nem R$1, manda uma mensagem ali, como é que tá o engenheiro fulano de tal? Não, tá na porta para assinar a Barretos. Vou te dar uma notícia boa, olha só, saiu lá na prefeitura e tal, papapá. O que custaria para ele? Nada, mas sabe o que acontece? O cliente não tem valor para ele, porque ele tá ali simplesmente por uma transação monetária que muitas vezes, cara, ele já gastou aquele dinheiro há bastante tempo, e se ele te trata com o devido respeito, uma pessoa que participou do negócio, ele teria vários outros negócios a ser indicados e tudo mais. Então, infelizmente, Rodrigo, é isso. Né? Tu acabou de me fazer lembrar de uma situação que acaba sendo uma provocação muito importante, que os outros corretores se sintam inspirados pelo que tu acabou de dizer, porque a maioria dos corretores vai muito na linha de, olha, o que tu faz? Eu vendo sonhos, Então, eles ficam muito em cima disso, assim. E não tem nada de errado com isso. Mas olha que mudança de mentalidade quando o corretor tem a coragem de dizer exatamente o que tu falou agora. Eu resolvo problemas. Isso é efetivamente que faz toda a diferença. Me parece que enquanto eu ficar atrás de um ideal, assim, essa coisa muito lúdica, né, de que eu vendo sonhos, na verdade o corretor ele está um pouco descolado da realidade, porque efetivamente esse sonho pode virar um pesadelo, né, num piscar de olhos, e na verdade se tu resolve o problema, tu não tem o pesadelo. Vira um sonho, porque não é um pesadelo, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, eu não tenho mais perguntas, porque tu já respondeu todas as perguntas. Automaticamente. E aí, te falei que iam ser 4 perguntas? 4 perguntas já rendeu um programa maravilhoso. Seguinte, já tá aqui convidado para um próximo, para repetir de novo, porque haverão dúvidas que outros corretores terão e tu vai vir. Eu aqui, Faço questão, inclusive, porque eu acho que tem outras coisas importantes que a gente vai poder explorar no outro episódio para complementar tudo isso que foi dito aqui. Pode contar comigo. Então, por favor, suas redes sociais. Então, quem quiser me encontrar no Instagram, o @Regis_Osório, Osório com Z. No TikTok, mesma coisa, né? Regis_Osório com Z. E no Instagram, daí é só Regis Osório, bota lá, eu tenho um canal, sempre trazendo conteúdo que justamente discute todas essas nuances aqui que a gente esteve falando. Claro que às vezes eu saio um pouquinho da compra e venda, mas o foco principal é efetivamente a segurança jurídica nas transações imobiliárias. E, inclusive, muito da minha experiência, eu agradeço dessa oportunidade que eu tive sempre com os corretores junto comigo, me trazendo essas situações e da gente poder destrinchar, resolver junto esses problemas. Conte comigo, sou parceiro para quantas vezes. Tu acabou falando no Instagram, mas quer dizer que no YouTube... YouTube também. Tu também tem o teu podcast,
Exatamente. Que tu não entrevista pessoas maravilhosas na área, assim, ó. Pessoas grandes e pessoas nem tão grandes. O Rodrigo já foi meu convidado e também, por causa do sucesso que foi o nosso episódio, certamente a gente vai ter a oportunidade de gravar outros episódios junto. E então, é o meu podcast que chama-se MySpace Podcast. Tá lá dentro do meu canal. Quem quiser, eu divulgo antes os episódios, mas quem quiser assistir ou escutar os episódios, né, que já foram gravados, estão todos lá no Instagram, inclusive com o vídeo. E no Spotify, daí quem quiser escutar, também tenho lá o MySpace Podcast. Para quem quiser escutar, está sempre disponível. É muito legal porque eu busco trazer pessoas que têm conexões com imóveis. Então, tem lá corretores de imóveis, tem lá profissionais como engenheiros, arquitetos, né? Então, qualquer pessoa que tenha conexão dos imóveis, efetivamente, vem para conversar e, de alguma forma, contribuir com esse universo. Sempre vai trazendo todo o mundo imobiliário juntando com o direito. Perfeito. Muito show, muito show. Então, pessoal, eu sou o Francisco Walter. Espero muito ter gostado. Eu saí com o cérebro fritando. Vamos lá, né? Siga nas minhas redes sociais, francesco.mkt. Errei de novo. Pô, eu tava decorando pra não errar. francesco.mkt.imob. E... Bom, gente, eu sou o Rodrigo Broker no Instagram, no YouTube, no TikTok. Então a gente tem publicação praticamente diária, né, Francesco? Com certeza. O Francesco me ajuda lá nas publicações, né? E a gente está lá colaborando com o mercado imobiliário, colaborando com os compradores também, porque é um comprador que, por exemplo, que assistiu o MySpace, se conectar com o Regis, com certeza vai ter um background na hora de comprar. E ele traz vários corretores e eu super indico das pessoas poderem buscar o programa dele. E quem quer ser corretor Black Belt, quem quer converter no mercado imobiliário, não ficar, né, ser um tirador de pedido, vendedor da Coca-Cola. Quem quer ser corretor de imóveis mesmo, siga lá e a gente tem conteúdo praticamente todos os dias. Foi assim, ó, encham o saco do Dr. Regis pra ele fazer o curso dele, tá? Porque o que ele trouxe de conhecimento que tu precisa, corretor, pra ser um corretor Black Belt, cara, isso aí é fundamental. Valeu, puxão de orelha. Não, puxão de orelha.